Noite a todos, boa noite a todas. Agora, dando início ao terceiro episódio da nossa série Diálogos Equilibrium, um espaço de fala plural e livre, onde nós trazemos diversos convidados especialistas para falarmos de uma série de temas. Iniciando hoje com o nosso convidado especial, o senhor Carlos Mussi. Senhor Carlos Mussi, seja muito bem-vindo a esse nosso episódio Diálogos Equilibrium. O nosso convidado de hoje é economista, diretor da Comissão Econômica para a América Latina e a CEPAL, e é com ele que nós damos início a uma nova parte dos Diálogos Equilibrium, chamada Conversas com Economistas. A ideia é, diante de todo o cenário enfrentado pelo nosso país, pelas Américas, e acredito que no mundo como um todo, trazer economistas das diversas correntes de pensamento e diversas instituições para poderem falar e explicar um pouco mais para todos nós o que vem acontecendo. Iniciando hoje, então, com o senhor Carlos Mussi, eu vou, antes de proceder com as perguntas, ler uma biografia introdutória do senhor Carlos, mas desde já, seu Carlos, eu lhe cumprimento e agradeço pela participação aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Ricardo. Espero que está me escutando bem aí. Tá tudo bem aí? Perfeito, Tá perfeito. aí. Conectividade, a Então imagem. tá, muito obrigado. Tivemos uns pequenos problemas de conexão aí, de conhecer as plataformas e Não, estamos prontos aqui para ajudar a esclarecer um pouco sobre a América Latina e o Caribe para os nossos ouvintes ou instagramistas, não sei se existe essa palavra. ou as maravilhas propiciadas pela tecnologia que nos foram forçadas pelo decurso da pandemia também. Claro. Então, assim, procedendo aqui com a leitura da biografia do Sr. Carlos. O Sr. Carlos Mussi é bacharel em Economia pela Universidade de Brasília e mestre em Economia pela Pontífice Universidade Católica, PUC do Rio de Janeiro. Ele é economista da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, desde 1983, diretor do Escritório Regional da CEPAL no Brasil desde 2011, e seus trabalhos e estudos concentram-se nos temas de políticas macroeconômica e fiscal, de crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil e da América Latina. Colaborou com várias secretarias e assessorias de ministérios e instituições da área econômica do governo federal brasileiro e por meio de projetos de cooperação e assistência técnica entre esses órgãos e a CEPAL. Foi professor de Economia do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, e realizou palestras e aulas em várias universidades, no Brasil e no exterior. Ou seja, o senhor está mais que habilitado a navegar por essas águas turbulentas da economia nesse cenário um tanto incerto com a gente nesse momento. Então, senhor Carlos, começando com isso, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco mais da CEPAL, né? A Comissão Econômica para a América Latina. Ela é uma das maiores correntes de pensamento da segunda metade do século XX, influenciou gerações de pensadores, não apenas na Latinoamérica, mas também na Europa, nos Estados Unidos. Ela conta com nomes como Raul Prebisch, nosso querido Celso Furtado, dentre tantos outros, mas, mesmo assim, em pleno 2021, há algumas pessoas que não conhecem a CEPAL. Então, eu queria começar hoje com o senhor explicando um pouco da CEPAL e do trabalho desenvolvido pelo senhor, por favor. Tá, ok. Bem, a CEPAL, como você bem disse, é a Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas. Hoje, que é até o dia da abertura da Assembleia, né? Então estamos atentos ao que está acontecendo em Nova York, né? A CEPAL é uma das 5 comissões regionais que a ONU tem para cobrir temas de acordo com as áreas do mundo. Né? Temos as comissões da Europa, África, Asiático Oeste, Leste Asiático, né? e África. Né? A missão básica da CEPAL, quando ela surgiu em 1948, então temos mais de 70 anos, era um pouco avaliar os impactos da Segunda Guerra Mundial. Né? Só que quando se começou a ver o que era a economia da América Latina,
começou-se a ver que, primeiro, não havia tantos dados, não havia informações, e havia uma certa falta de como entender, explicar e projetar e opinar sobre o estilo de desenvolvimento, né? Era uma época muito assim de iniciativas não só institucionais, como foi a CEPAL, mas também de iniciativas e discussões na teoria econômica, né? Quer dizer, ela é de 48, né? E o seu principal não chegou a ser fundador, porque ele é, na verdade, o segundo secretário executivo da CEPAL, o Raul Prebles. Ele vem de um mix de tanto de academia como também de experiência profissional, né? O Prebles foi economista da área de agricultura da Argentina, depois foi um dos fundadores do Banco Central, nunca o presidiu, o Banco Central argentino, né? E participou um pouco daquele debate de Bretton Woods com Keynes, né? E os outros participantes sobre como seria esse mundo pós Segunda Guerra, né? E ele já tinha, vamos dizer, identificado algumas coisas, tinha lido Keynes, tinha lido. E quando ele escreve o Manifesto Latino-Americano, como é chamado, que é o Estudo Econômico de 1948, ele tenta introduzir questionamentos sobre o que é a América Latina, como funciona e quais seriam suas restrições, né? Então, ele olha muito para o setor externo da América Latina, quais eram as vulnerabilidades e de como essas vulnerabilidades limitavam ou encurtavam os períodos de crescimento da região, né? Com isso, ele começou a montar em Santiago do Chile um centro de pesquisa, ou seja, não era mais somente dar um informe da situação da região, mas muito mais estudá-la em seus vários aspectos, né? E um dos aspectos foi, creio que a principal contribuição do Celso Furtado foi estudar a sua formação, tentar entender o passado para explicar um pouco o que está acontecendo hoje, né? O que acontecia naquela época. E dali surgir várias propostas de política econômica. Sempre é bom lembrar que a CEPAL é um organismo intergovernamental. Quer dizer, nós temos os países da região, temos países até de fora da região que participam, alguns países europeus, alguns países asiáticos, Coreia, Japão, e temos até a Turquia, que recém... E o objetivo é justamente apresentar o que está acontecendo com a região, levar para a discussão dentro das instituições das Nações Unidas e participar, vamos dizer, dos caminhos das propostas mundiais. No entanto, nesse tempo de 70 anos, também a CEPAL teve à frente de si o desafio da capacitação em economia. E aí participou muito na questão de projetos, elaboração de projetos, planos, programas, né, de organizar a ação do Estado, né? Desde as pessoas não citam muito, mas desde a ideia do orçamento-programa, os orçamentos que vimos hoje foram muito decorrentes do que a CEPAL fez na década de 60. E depois, bem, toda uma discussão sobre políticas macros, políticas micros, a importância da inovação e também, agora, a partir dos anos 90, a desigualdade ganha um destaque cada vez maior, né? Então, a CEPAL hoje está preocupada primeiro, em diminuir as desigualdades nos seus vários aspectos. Até conseguimos, foi um pouco a proposta da CEPAL de ter um dos ODS, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sobre desigualdade, e a desigualdade em seus vários, como disse, seus vários aspectos, não é só renda, propriedade, mas também acesso a tecnologias, acesso à educação, saúde, né? A CEPAL está muito preocupada e aí entra uma discussão que começou antiga, mas hoje ficou muito evidente, que é a discussão de que estilo de desenvolvimento queremos ter pós-Covid. As sociedades têm que participar, têm que colocar seus pontos, como organizar esse debate.
E aí temos o que podemos depois conversar um pouco sobre o grande impulso para a sustentabilidade, né? Que é uma forma de como organizar esse debate de desenvolvimento e trazer umas propostas efetivas para os países. Mas é sempre bom lembrar que a CEPAL assim, é um organismo de pensamento, né? Criou, colocou a sua forma, a sua estrutura, né? Somos até estruturalistas, de como analisar as economias e as perspectivas, mas isso se apresenta aos governos. O quanto os governos querem incorporar isso às suas políticas ou a seus programas e executá-los ou adaptá-los, cabe a cada governo fazer. E isso tem variado ao longo do tempo dentro da grande diversidade de políticas econômicas que a região tem. Ou teve, ou ainda Bom, tem. muito obrigado pela explanação sobre a CEPAL, a criação, o papel, algumas das figuras dela, bem completa. E muito interessante esse dado que o senhor traz para a gente, que na elaboração, né, da própria organização, uma das grandes dificuldades enfrentadas foi justamente a ausência de uma base de dados. Né? Então, foi literalmente construir os alicerces de tudo isso. E o senhor mencionou, e eu já vou usar isso como gancho para a nossa próxima pergunta, né? Que o trabalho, dois aspectos, na verdade. Um é o trabalho sempre, sendo uma organização do sistema ONU, o trabalho junto dos governos, e o outro é a questão mais recente, sempre presente na organização, mas que tomou uma forma maior num passado recente, que é a questão das desigualdades. E é por isso que eu coloco o Brasil na questão. Porque se a gente olha para o Brasil, muita coisa mudou no século XXI em comparação com a segunda metade do século XX, quando a organização foi criada, e mais ainda na última década. Se olharmos apenas para esses últimos 10 anos, os principais índices econômicos se alteraram bastante. Nós temos hoje, 2021, uma inflação crescente, um desequilíbrio fiscal e um crescimento das desigualdades sociais e o trágico retorno do país ao mapa da fome. Esse fenômeno ele é percebido na América Latina como um todo, mas no Brasil isso parece estar se agravando mais rapidamente. Muitas das pessoas que procuram um equilíbrio estão atentas a isso, e aqui eu queria perguntar para o senhor um outro viés. Como a CEPAL avalia esse quadro socioeconômico pela qual o Brasil passa hoje em dia? Por favor. O Brasil é crucial e importante para a região. O Brasil é mais ou menos 40% do PIB, 40% da população. Ou seja, quando a gente fala de América Latina, a gente está falando quase basicamente do resultado brasileiro, com poucas diferenciações para os demais. Né? Claro, com as disparidades de tamanho das economias e influência. Né? O que nós observamos no século XXI foi, primeiro, um retorno a um grande ciclo de commodities, né? Ou seja, algo que a região já observou em toda a história, vamos dizer, dos seus últimos 500 anos, desde que os europeus chegaram aqui. Ou seja, os ciclos de recursos naturais, minérios, exploração de madeira, o que seja. Né? Então, a região teve um momento muito favorável externamente no início do século. Também coincidiu um período de redemocratização e de uma ênfase muito maior em termos de investimento nas áreas sociais. Também foi uma época que se consolidou investimentos em educação, né? Ideias também sobre qualidade de vida, o meio ambiente começa a ser considerado, as questões regionais dentro dos países também levam a isso, e um ciclo muito favorável em termos de aumento do consumo e um pequeno aumento do investimento. E eu falo do investimento porque é a variável que, junto com a desigualdade, nos diferencia do resto do mundo. Nosso nível de investimento é muito baixo. E isso, assim, para um economista neoclássico, vai dizer, então, é porque vocês poupam muito, consomem demais, né? Usando um né?
E a região realmente ela incorporou muitas pessoas ao mercado de trabalho. No entanto, não eram pessoas impostos com maior produtividade. Foi muito ligado a serviços, a aumento, vamos dizer, até mesmo das administrações públicas, etc. Né? Quando esse ciclo termina, lá por 2012, 2013, né, especialmente depois da grande crise, quer dizer, talvez o ciclo já tivesse acabado em 2008, 2009, com a crise internacional lá dos bancos americanos, o Lehman e outros, a região cai, vamos dizer, em si, né? Ou seja, ela tenta se recuperar rapidamente, foi uma crise que nós não tínhamos culpa inicialmente, né? Então não temos, ou seja, nos ajustamos, estávamos com certa folga nos nossos orçamentos, até mesmo os investimentos estavam se maturando, então conseguimos retomar. No entanto, logo depois começa a cair, vamos dizer, na real, usando a expressão mais popular, porque observamos a efetiva produtividade da região. Ou seja, ela não se diversificou, não se modernizou, não investiu em infraestrutura, está também num mundo muito mais competitivo, porque antes nós tínhamos, vamos dizer, por exemplo, a Ásia, especialmente a China, apenas como usuários dos nossos recursos naturais, né, exploração, mas eles agora também se tornaram competidores dentro dos nossos mercados. Quer dizer, o Brasil, que tinha uma certa liderança no mercado de manufaturados na América do Sul, vê isso ameaçado, e ele não teve a manutenção da competitividade. Também se observa que, sem um ganho de produtividade, não se pode manter outros tipos de gastos via financiamento público. Então, você tem as crises de financiamento, de déficit, né, incertezas, né? E, portanto, a gente já estava, a região, e no caso do Brasil, que foi a grande recessão de 15, 16, né, estava voltando para um nível de cruzeiro muito baixo, né? Ou seja, muito próxima ao a equação fácil de solo, né, de população e aumento de capital, né? Então, nosso PIB potencial crescia mais pelo aumento de pessoas trabalhando do que necessariamente de produtividade. E isso ficou evidente, ainda mais com as incertezas na área fiscal, com uma certa reestruturação no investimento público. Afinal, nós temos também esse viés de sempre trabalhar pró-ciclicamente, ou seja, somos extremamente otimistas no boom, e expandimos nossos gastos públicos, até o nosso endividamento, seja público e privado. E quando estamos numa recessão, nós queremos fazer o emagrecimento em um dia, do que o ajuste tem que ser talvez muito mais moderado. Então, e o que é mais fácil de ajustar em geral? É o investimento, ou seja do setor público que não renova, não mantém a sua estrutura de rodovias, ou de hospitais, o que seja, né, deixa a depreciação ocorrer, seja nós que não trocamos nosso carro, não mantemos o último modelo de telefone e etc. Então, a Covid já nos pegou, e aqui quando eu falo nos pegou, eu acho que é Brasil e toda a região, num momento muito delicado, né? Não era como em 2008, 2009, que a gente ainda tinha uma certa folga. É bom lembrar que, no caso brasileiro, a gente tinha até um fundo soberano, coisas de países extremamente dotados de receitas, né, como são os países árabes, né, que têm seus fundos soberanos, né, para investimento. E basta ver que o nosso investimento público está praticamente zerado. É o fato de ajuste, é o dado que há resistências para reformas nos gastos, etc. Alguns ou seja, até no caso brasileiro, vamos colocar frente a uma situação de dificuldade, de desconfiança, isso também você pode dar um exemplo em qualquer empresa,
né? Uma empresa que está com dificuldades de credibilidade junto aos seus devedores e investidores, a primeira coisa que ela vai dizer, bem, eu vou dar uma parada, eu vou rever meus gastos, né? E vou rever meus preços, né? E também vou me reestruturar. Então, se você pensar de uma forma simples, a ideia do teto do gasto é mais ou menos isso. O empresário ou algo assim diz, bem, eu vou parar de gastar, gente, tá? Mas Né? colocando assim, né, Exatamente. algo que se falando E em termos de país é mais difícil, ainda mais no caso do nosso, né, onde a é um demanda pouco por investimento. como foi também, como foi também a questão do plano real, né? O plano real, a mágica dele foi reconhecer a inércia do que estava acontecendo na formação de preços no Brasil, né? Ele conseguiu coordenar as pessoas de tal forma que nós pudéssemos buscar uma moeda mais válida, né, mais ótima e fazer. Mas voltando ao caso brasileiro. Então, dentro dessa receita clássica, né, e sempre há o problema da agregação, né, ou seja, o que é necessário, as finanças de um domicílio ou de uma empresa não é necessariamente as finanças de um país, mas a lógica é muito essa. Eu não estou dizendo se é a mais acertada ou correta ou se há muita alternativa, mas a lógica aqui no Brasil foi muito essa. Né? Primeiro, eu paro de gastar, eu vou vender ativos, vou rever meus principais gastos com as reformas previdenciárias, né? E a reforma administrativa, que está aí literalmente no plenário da Câmara, e depois, que é inevitável, que é uma reforma tributária, que é os meus preços, o que eu espero de contribuição da sociedade. Né? A Covid nos pega justamente nesse processo e coloca também outros tipos de pressão que nós temos no mundo inteiro. Quer dizer, a questão do desenvolvimento sustentável, a questão ambiental, a questão da qualidade de vida, a reestruturação tecnológica, a reestruturação dos movimentos dentro das cidades. Né? Então, nós estamos num momento muito interessante. Por isso que estamos com a proposta de discutir esse grande impulso para a sustentabilidade, que é uma forma de organizar o debate e, principalmente, promover uma coordenação entre os vários agentes da economia e com o setor externo. Perfeito. O senhor mencionou aqui, né, vários efeitos, né, assim, o experimento coletivo, né, que a crise atual não é um fenômeno brasileiro, explorou nossas particularidades, mas mostrou como isso foi um momento na América Latina que não foi necessariamente feitado para expandir e fazer algumas das reformas. Eu não me refiro somente às que estão agora previstas e desejadas no Congresso Nacional, mas algumas reformas de base como um todo para nos tornarmos uma economia avançada. E ao se falar em reformas, agora eu quero estender um pouco aqui, assim, sair das nossas fronteiras brasileiras e falar de um reformador que tem feito algumas coisas muito que são consideradas por uns revolucionárias, por outros extremamente arriscadas. Eu quero colocar aqui, e inclusive é uma grande pergunta dos nossos, tanto dos nossos participantes aqui agora, já vejo algumas aqui assim, mas também era uma demanda antiga, nós inclusive escrevemos um pouco sobre isso no nosso periódico quinzenal, a newsletter Equilíbrio, que é a questão de El Salvador. Uma mudança drástica de curso está em andamento por um país tão pequeno, que você tem um cenário de um presidente populista, extremamente moderno, ou modernizante, modernizador, podemos usar os termos, alguns diriam em excesso, que vem acumulando poder e promoveu uma guinada drástica na economia ao adotar uma criptomoeda, o Bitcoin, como moeda nacional. Um experimento, talvez uma revolução ou apenas uma aventura? Quais são as possíveis consequências da adoção do criptoativo por um país? Eu queria que o senhor comentasse sobre esse caso específico de El Salvador
e falasse dos efeitos econômicos, que, de uma forma geral, de que se colocar uma criptomoeda como moeda nacional. Alô? Oi, Alô? pode falar, estou Tá, escutando. não, é que você congelou um pouco aqui na minha tela. Tô escutando. Bem, estudar a América Latina e o Caribe é minha função, mas também é um grande, vamos dizer, diversão, conhecimento e desafio para economistas, ou cientistas políticos, ou historiadores. A região ela sempre foi muito diversa e muito inovadora em suas trajetórias econômicas e suas políticas econômicas, né? E uma das coisas que nós não construímos a construção de uma moeda, né? A região sempre teve dificuldades em termos de o que é uma emissão de uma moeda, né? Se poderia pensar é um vínculo com uma moeda externa ou não. O que eu quero dizer é o seguinte: sempre se procura por aquela moeda que possa te trazer todas as suas funções, especialmente ou um grande desafio para a região. Afinal, também os mais novos não devem lembrar da inflação brasileira, mas também era algo super ocorrente em toda a região, no meados do século XX. A região teve várias propostas de como buscar essa moeda com todas as suas funções, né? Alguns países se dolarizaram, né? Ou seja, abriram mão de ter moeda, né? Então, foi o caso do El Salvador, caso do Equador. O Panamá ainda tem uma moeda local, mas é basicamente uma moeda. Eles tentaram criar um certo vínculo entre a moeda nacional e o dólar, né? Como foi a Argentina, né? Quando teve a moeda vinculada um por um com o dólar, né? Outros, se quiser voltar um pouco mais atrás, a padrão ouro, etc. Né? E outros deixam a moeda ir para onde for. Né? Quer dizer, um caso também que está pensando o uso de criptomoeda é o caso da Venezuela, que também parece que quer lançar, ou já lançou, não sei como é que está. Então, a região é muito sensível a essas tentativas, porque sempre está buscando quase que um santo graal monetário, né? Vamos colocar dessa forma. Né? Uma moeda que eles tenham, que o país tenha controle, que possa fazer as funções clássicas e possa principalmente gerar um ambiente não inflacionário e de reserva de valor. Né? O caso de El Salvador, como de outros países que tentam dolarizar, é que quando você coloca uma camisa de força, e aí não fazendo nenhum juízo sobre o que está dentro dessa camisa de força, é que você tem restrições e não consegue crescer mais, não consegue ter graus de liberdade, etc. Isso é um pouco a própria economia, a teoria monetária, com câmbio, explica. Né? Na hora que você congela a taxa de câmbio, você perde o controle da sua política monetária. Né? E da outra forma, se você deixa o câmbio livre, você tem pleno controle, em tese, do que você quer fazer da sua política monetária. Né? Então, a região parte muito disso. Bem, aí é um pouco de cada destino, ou cada opção, ou cada estilo de desenvolvimento, por isso que eu quero voltar a essas palavras, que cada nação quer colocar. Né? O caso de El Salvador é uma economia pequena.
muito dependente em remessas, que vem principalmente dos Estados Unidos e alguma coisa da Europa. Você tem Equador, onde também é um país que tem os seus commodities, tem os seus mercados, né? Mas também tem uma grande dependência de remessas, especialmente da Europa, né? O Panamá, que sempre quer se colocar como um centro de comércio e centro financeiro da região, então quer ter esses exercícios de criptomoedas podem estar sendo uma alternativa para o futuro. O problema é sempre, e aí entra muito uma discussão que podemos ter aqui, ou vamos ter, é sobre o papel da moeda em si, né? Sobre que, na verdade, ela é A principal dúvida que se traz é que o senhor mencionou o caso de economias dolarizadas, né? Algumas, inclusive, regrediram depois, mas no caso específico é por ser uma criptomoeda em que enquanto ainda há esse grande debate como um todo sobre o papel se é uma moeda mesmo ou não, né? Por não haver, não vou aqui me aprofundar no debate dos criptoativos, né? Há os defensores, há aqueles que são contra, mas por ser algo que não há nenhum banco central por trás, inclusive, né? Então, assim, de ser é, adotado por um país pequeno. tem que lembrar sempre por que existe o Banco Central. O Banco Central não é para ser vamos dizer, é para ser como posso dizer, ele é o emprestador de última instância. Ou seja, cabe a ele, numa situação de crédito, de dificuldades, cabe a ele manter a liquidez da economia para que ela não desabe, para que as relações financeiras e comerciais não se desestruturem, né? Ou seja, em tese, cabe a ele evitar uma hiperinflação, que é justamente esse tipo de coisa, né? E, claro, uma crise bancária. Mas o último é a perda da confiança na moeda, né? E aí entra um pouco, vamos dizer, a criptomoeda pode ser muito interessante no início pela sua escassez, né? Mas depois, como ela vai ser utilizada? Como vai ser aí entra a teoria monetária, a teoria bancária da mais simples, né? Quanto vai ser o encaixe? Qual vai ser o multiplicador que ela vai ter? Que tipo de operações? Como vai ser o casamento entre passivo e ativo dessas operações? Ela é aceitada, ela é transável internacionalmente? Outras pessoas, ou seja, a criptomoeda de El Salvador pode ser cotada e transacionada em outras praças internacionais, né? A que preço, a que deságio, a que taxa de câmbio, né? A palavra câmbio é troca, né? E como ela vai poder refletir, né? Também na teoria econômica, o câmbio em si deveria representar o diferencial de produtividade, né, para manter a competitividade entre os que são menos produtivos e mais produtivos, né? Mas se você cria uma valorização da sua moeda, você está criando condições de ter acesso a bens do exterior que talvez vão acabar tirando a produtividade ou a produção local e você vai perder emprego. É um pouco a história do padrão ouro, né? Que de repente a fuga de ouro era tão grande que a taxa de juros vai lá para cima e quebra todo mundo, né? E então é um pouco de desconhecimento, né? Dessa cripto. E a gente sabe, né? A palavra certa quando você emite uma moeda se chama senhoragem. Então, que era o poder do rei, era o poder dele fazer a emissão. Ele absorveu, vamos dizer, o imposto inflacionário pela emissão daquela moeda. A pergunta é quem será o senhor dessas criptomoedas? É o próprio Perfeito. computador? Isso é algo ainda mais num país tão pequeno e o interessante, né, que tem sido uma crítica, inclusive, da população local à parte
os entusiastas que têm acesso a essa gama de tecnologia, mas fazendo uma comparação que a parte de São Salvador, em grande medida, a população do país vive nas áreas periféricas, nas áreas rurais, onde até mesmo um celular, que é o insumo necessário para se fazer uma transação, é inexistente. Só há um telefone fixo. Então são vários os condicionantes e várias os desafios a serem levados em conta nesse caso. Eu queria agora, seu Não, Carlos, trazer exatamente. aqui esse... Não, por favor, pode continuar, por favor. Não, não, exatamente. São essas desigualdades que vemos na região. Criptomoeda, quando a população ou comunicação, ou nem sabe, ou até mesmo a educação, vamos dizer, básica, né? E muito a especulações, né? Também, se quiser, a gente já a história tanto da região como a história mundial está cheia de apostas em ativos a serem valorizados, né? Então, eu acho que o exemplo principal era as tulipas, né? Se apostava em qual cor seria a tulipa que iria nascer, né? E aquilo era poder de compra. Você trocava por aquilo, né? Até que alguém um dia diz, de novo, a ideia da senhoragem, que é a ideia do rei. Até que alguém diz que o rei está nu. Primeira grande bolha. Bom, seu Carlos, nós temos infelizmente pouco tempo, então nós temos uma última pergunta que vai de encontro a muito do que está sendo levantado para a gente aqui, assim, nos questionamentos da nossa audiência e nos questionamentos que nos haviam sido feitos previamente, que eu vou juntar as duas principais coisas. São Argentina e China. A Argentina, nosso vizinho, era até 2020, nós éramos o principal parceiro econômico de Buenos Aires e fomos superados justamente pela China. E a Argentina ela intriga os economistas há décadas e voltou a figurar de alguns anos para cá na lista dos devedores do FMI. Alguns diriam que ela nunca saiu, na verdade, mas tomou novamente as manchetes as somas vultosas que a Argentina vem fazendo junto ao Fundo Monetário Internacional. Quais as perspectivas para o futuro próximo da economia do país? E na análise, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os impactos do Brasil e do Mercosul e aproveitasse nesse fecho aqui, assim, sendo que essa é a nossa última pergunta, para comentar um pouco dessa expansão chinesa na América Latina. Ok. Estão me ouvindo? Está bem? Que Agora sim. a tua fala de vez em quando está cortada. Tá. A China não somente no caso da Argentina, mas já é praticamente a primeira grande parceira de toda a região, né? Tanto em importação quanto em exportação. Só não é no caso mexicano e de alguns países centro-americanos que ainda tem uma presença americana, né, forte. A China vem aos poucos, né, buscando vários aspectos da economia da América Latina. Há muito tempo atrás, a revista The Economist teve uma capa no qual ela falava assim, a visão do mundo dos chineses. E cada região do mundo tinha uma ação, um desenho. E o desenho para a América Latina era uma escavadeira, né? Então, era no sentido de acesso a minérios de ferro e outros minérios, né? Cobre, como também eles deveriam ter feito também um tratorzinho para a soja e carnes que nós exportamos, seja Brasil e Argentina, né? Então, eles têm um desafio assim de, aos poucos, começaram com a exportação ou compra de recursos agrícolas, recursos naturais, mas eles têm também uma certa visão de balanço de comércio. Então, eles pediram
e eles vêm ganhando mercados em segmentos cada vez mais sofisticados em termos tecnológicos, né? Era da loja de R$ 1 para agora até a gente comprar televisão e carros e satélites, a gente usar foguetes chineses para lançar satélites da região. O caso da Argentina e do Mercosul é um momento muito crucial em termos de redesenhar um pouco esse mecanismo de integração, né? A questão da união aduaneira, esse mercado comum, dado que muitas vezes, como é o caso da busca da moeda, do santo graal da moeda, também temos muito um outro grande santo graal é a questão da integração, né? A gente está sempre querendo incrementar, acelerar, ver como podemos nos integrar na América Latina. Já vão fazer 60 anos do acordo da LAUC, e depois da LAD já vão fazer 50, né? E o grau de integração tem sido cada vez mais difícil de se alcançar. Temos momentos de integração, a Argentina já foi um principal mecanismo de adequação da nossa indústria brasileira à geração de divisas, a mercados, né? O Mercosul abriu um pouco o mercado brasileiro para produtos argentinos, ganhando escala. O próprio acordos automotivos, por mais imperfeito que seja, possibilitou uma certa troca de escala e de tipos de automóveis, etc., né? Mas a gente sempre teve, né, assim, essa busca por esses santos graais. Se lembra que se tentou até fazer um gaúcho, né, que seria a moeda do Mercosul, né? Exatamente. E esse esses... aproveitando o parêntese, né? Esse debate, inclusive, ele voltou à tona recentemente numa das falas do ministro da Economia, né, no início do ano, e foi ressuscitado novamente de se ter uma moeda comum ou então de se tornar o real a moeda ampla no âmbito Mercosul, né? Então... Isso se... Não, exatamente, né? Mas, de novo, sempre fica aquela pergunta de se as moedas estão cumprindo, especialmente a função de reserva de valor, de credibilidade, né? E também sobre todas as questões de emissão da moeda, né? De senhoriagem, que também foi uma grande, vamos dizer, ginástica política para criar o Banco Central Europeu e o próprio euro, né, consequentemente, né, que envolve não somente questões de emissão, mas também questões fiscais de financiamento dos Estados europeus, né? E a Grécia descobriu rapidamente por que era ela vivia em euro, mas não emitia euro, né? Então teve que pagar depois os euros, né? Os alemães, como se tivesse um Estado brasileiro achando que poderia ter um déficit financiado pelos demais estados, só que numa hora chega a conta de ajuste. Isso, numa federação, nunca chega, em tese, né? Mas como é o arranjo europeu, já chegou. Então, o que eu posso colocar no caso da Argentina bem, eles também estão num momento de dificuldade de ainda restabelecer seu acesso ao financiamento internacional. As pessoas esquecem isso, que ela ainda está em default, né? Está tentando colocar uma revisão das suas dívidas e que é o único grande financiador para o seu comércio é a própria China. E, claro, a China também é um grande investidor em infraestrutura, etc. Então, e certamente a demanda por produtos chineses vão estar muito ligados a esses acordos, a esse acesso ao mercado argentino, né? E no caso da China, ela está um pouco tentando entender a região, que não é fácil, né? Tentar ver como se
pode ter maior participação na economia, né? E ela sabe muito bem que a região ainda sofre de mecanismos muito antiquados, né? Como uma possível doutrina Monroe, os vínculos culturais que nós temos com os Estados Unidos, a própria percepção norte-americana sobre o que é a América Latina, etc. Né? Então, geopoliticamente, é sempre um exercício muito cuidadoso. A China, não é que a China é novidade. Outros países observaram isso no passado e tiveram que também se adequar. Suas estratégias de seção na região foi muito mais cuidadosa que talvez eles tivessem ou na própria Ásia ou na África. Né? Então, vai ser, só espero não ficar no meio do tiroteio. Acho que isso que a região tem que saber como negociar isso. Perfeito. Bom, seu Carlos, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Antes da gente terminar, tem uma pergunta que ela já foi feita repetidamente aqui. Eu vou pedir que o senhor seja um pouco breve nessa resposta, mas estou perguntando, já correlacionando com as desigualdades econômicas no Brasil. A pessoa pede para correlacionar o nosso atual momento com a independência do Banco Central. Então, assim, se é correto ter um Banco Central independente nesse momento. Queria uma resposta bem breve, por favor, mais por uma questão do nosso tempo em si. Ok. A independência do Banco Central, ela vem dentro do que eu estava apontando para criar ou dar credibilidade à moeda, à gestão do crédito e principalmente a habilidade do Banco Central em atuar como emprestador de última instância para o sistema de crédito e para a própria liquidez internacional do país. Né? O problema aí entra a questão da coordenação de políticas. A gente ainda está começando, a gente já tinha uma certa, um grau de, vamos dizer, de independência operacional do Banco Central já há mais de 20 anos, talvez, né? Mas havia um mecanismo de coordenação entre a política fiscal, a figura do ministro da Economia, o próprio o presidente do Banco Central foi ministro, etc. E havia, portanto, uma certa, vamos dizer, mesmo que não fosse efetiva, uma coordenação que cairia ao presidente e ao ministro no qual o presidente do Banco Central vai fazer. Como ele vai construir essa coordenação de políticas é o desafio, e isso é que vai ter impacto sobre as políticas de desigualdade. Né? Ou seja, de como é que isso vai ser arbitrado institucionalmente e como serão os mecanismos quando houver impasses ou dificuldades nessa coordenação. Né? No momento, vamos ver, o grau de dependência, a gente já viu isso, ou seja, há bancos centrais muito independentes, estava falando do caso do Banco Central Europeu, que mesmo sendo de um mecanismo regional, tem mostrado um grau de independência própria, né? Mas sempre preocupado também, porque muitos desses bancos centrais têm a função do que é chamado do emprego, da manutenção do nível de emprego, que é não somente a questão da moeda. Né? No caso brasileiro, eu creio que eu confesso que eu não vi como ficou na última versão do que está na lei, mas, se não me engano, a questão do emprego ficou lá. Então, vai depender muito de como a diretoria do Banco Central vai interpretar esse mandato. Né? E, claro, e como vai coordenar as suas coisas com suas políticas com o governo central. Você tem, por exemplo, no caso americano, você tem uma presença forte do Congresso, nem que seja como um palco no qual o presidente do Banco Central, do Fed, revela as suas políticas, de tal forma que há, vamos dizer, o debate em seguida com o próprio área fiscal, o secretário do Tesouro.
Portanto, a resposta é dizer, a independência pode funcionar, tem funcionado em vários países, mas há que ter testes. E, infelizmente, em alguns casos, na região, quando houve esse teste, a independência caiu. Mesmo aqui no Brasil, em 67, na Argentina, na Venezuela, agora mais recentemente. Então, vamos ver, porque o desafio da independência é muito mais como conviver com essa independência entre o governo central e o Banco Central. Perfeito. Bom, senhor Carlos, gostaria de poder me alongar e alongar essa conversa aqui por mais tempo, porque foi muito boa, uma grande explanação dos diversos fatores trazidos, né? E falar de América Latina, o senhor mais acostumado que isso por trabalhar na CEPAL, é sempre um grande desafio e muitas realidades, há uma certa unanimidade a depender do contexto, da lente que se utiliza, né? Trazendo aqui um vocabulário sociológico, da lente que se utiliza, há uma certa uniformidade, melhor dizendo, mas com muitas peculiaridades essa uniformidade. Então, o senhor abordou isso de uma forma muito boa. Acredito que tanto nós na Equilíbrio, quanto todos os nossos ouvintes aqui presentes, e aqueles mais esse vídeo, deixando um recado aqui para quem não pôde nos assistir hoje, vai ficar gravado para que as pessoas possam ver, rever e participar. E o senhor abordou muito bem todos esses temas. Eu agradeço imensamente a participação do senhor e espero vê-lo aqui mais vezes. Espero que possamos partilhar um pouco mais dos conhecimentos do senhor em ocasiões futuras também. Muitíssimo obrigado. Não, eu que agradeço, Ricardo, pela oportunidade e estou à disposição sua e da Equilíbrio para sempre trazer notícias e análises dessa rica região, que rica tanto nos seus recursos naturais, mas também rica na sua história e nas suas opções e estilos de desenvolvimento. Perfeito. Muito obrigado, então. Bom, eu desejo ao senhor e a todos aqueles que nos assistem uma boa noite e o nosso muito obrigado. Esse foi mais um episódio de Diálogos Equilibrium, trazendo a série Conversas com Economistas, hoje com o Carlos Mussi. Muito obrigado a todos. Equilibrium, os fatos e seus porquês. Uma boa noite. Boa noite.